Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Aí, Wycliffe. E Thaís, Oi. tudo bem? Fala, Jóia? Alex. Beleza, e você? Joia? Alex, beleza? Joia. Ô, Wycliffe, mas aqui, com essa camisa aí é melhor ficar escondido, não é não? Deixa que tá bonita. Pelo amor de Deus, Pronto, Thaís. nem preciso falar mais, né? Nem preciso. Mais Thaís? bonita que essa aqui, mais bonita que essa aqui é difícil. Meu Deus do céu. Realmente. Aí já gosto da Thaís, nem conheço ela e já gosto dela, tá vendo? Thaís? Esperava mais, viu, Thaís? Que isso? E Tamires? E professor, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Fala, Bem. João Felipe. Boa noite, Cleber. Beleza? Boa noite. Beleza? Ô, Tamires, liga sua câmera aí, Tamires. Pra gente te ver, para você abrilhantar a nossa tela. Esperar o pessoal chegar um pouquinho aí. Oi, Shirley. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Tá bom. Ei, Shirley. Oi, Kleber. Tudo bem? Tá já? Ah, não, o Wycliffe já tá aqui, pelo amor de Deus. Oi? Tava com saudade, né, Shirley? O Wycliffe já entrou, pelo amor de Deus. Achei que eu ia ficar livre dele. O Wycliffe entrou primeiro que eu. Oi, Camila. Oi, Tiffany. Ei, boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Pode aparecer, Boa noite. Camila. Camila, liga sua câmera aí para você abrilhantar a nossa tela aqui. Você também, Poxa, Tiffany. gente, achei que eu ia passar despercebido. Não mesmo, eu não Mas não iria vai de deixar. jeito nenhum. Daqui 5 minutinhos eu ligo. Eu só vou arrumar, caçar meu negócio do celular para deixar ele paradinho. Tá Espera certo. aí que eu vou achar. Tiffany. Tá bom, Tiffany. Tá compreendido. Só mais uns 4 minutinhos e a gente começa. Tá, eu só vou ali e volto, peraí. Demora não. Oi, Bianca. Ei, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Joia. Oi, Lucas. Álvaro. Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite a todos. Tudo bem, boa noite. Álvaro, liga sua câmera aí, Álvaro, para você abrilhantar a nossa tela aqui. Isso, aí. Oi, Lucas, tudo bem, Lucas? Tudo jóia, professor, beleza? Você está esfregando o rosto e é de desespero, não? O semestre nem Não, cara, começou que ainda. tá incomodando. Ah, muito bem. Pessoal, já são 7h07, acho que nós já podemos começar, concorda? Podemos. Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre a origem da contabilidade de custos, né, o objetivo da contabilidade de custos,
né? E hoje nós vamos falar dos conceitos que são aplicados a custos. Então, qual é o nosso objetivo hoje? É a gente alinhar os nossos conceitos. Eu só ir aceitando o pessoal aqui que está chegando. Boa noite. Boa noite, Thiago. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Deixa eu ver quem que eu não dei boa noite ainda. Daiane, boa noite, Daiane. Boa noite, professor. Liga sua câmera aí, Daiane, para a gente poder te ver. Juliana, Juliana, se pudesse, viu? Eu estou num computador sem câmera, o meu notebook deu problema. Aí não vale, né? Na sua aula passada, na segunda-feira, eu tentei entrar, eu nem consegui. Aí eu tive que desligar ele. Aí eu não consegui mais. Tenho que olhar. Legal. Juliana. Oi, Camila. Juliana também foi aí e vai embora. Muito bem. Então, como eu havia falado com vocês, na aula de hoje nós vamos alinhar alguns conceitos. Pessoal, talvez essa aula hoje seja uma das aulas mais importantes assim que a gente não pode perder de jeito nenhum, porque os conceitos que nós vamos usar hoje, nós vamos trabalhar com eles até o final do semestre, correto? Então, hoje é importantíssimo, é importante que vocês não saiam com dúvidas, ok? Tendo qualquer problema, qualquer pergunta, liga o microfone aí, me fala, ou mande aqui no chat que a gente vai tentando esclarecer, tá bom? Mas é importante que hoje vocês não fiquem com dúvidas, porque senão a gente vai dar uma agarrada boa na matéria para frente, combinado? Rafaela, Pamela, tá faltando aí ligar a câmera. Muito bem. A plataforma do Zoom, ela permite a gente emitir a lista dos presentes quando a gente termina o encontro aqui. Então, nós emitimos aqui da semana passada, né? Tem a lista aqui de quem estava presente, e toda aula eu vou emitir a lista dos presentes nas aulas, tá? Para um controle nosso, ok? Então, é importante que esteja presente. Não vale estar presente com câmera desligada, exceto quem está com problema técnico e justifica, porque senão a gente não sabe se está presente, né? Aí não fica legal. Não vai ser só na aula de hoje isso, não? Agora toda segunda tem que mostrar o rosto? Toda segunda. Não precisa vir com a camisa do Cruzeiro, mas... Aqui, professor, a presença só vai valer se a câmera estiver ligada? Não. Na presença não vai valer só se a câmera estiver ligada, não. Mas eu gostaria que mantivessem ligados, ok? Até porque, quando eu tiver que fazer pergunta, eu vou fazer para quem está com a câmera desligada, para eu ver se realmente está aqui, né? Senão, não justifica. Muito bem. Professor, oi. a questão é que eu estou dentro do meu quarto, e minha esposa precisa toda hora estar passando aqui dentro do quarto. Aí fica meio complicado, de repente ela passa pelada aqui. Complicado, o computador está aqui. Tá tranquilo, Thiago, sem problema. Fico preocupado que eu vou estar sempre presente aqui quando você me chamar. Viu? Não, beleza, fico feliz. Semana passada eu chamei umas pessoas aí, o pessoal não estava aí não, mas também vamos tomar cuidado aí com o que está por trás aí, que senão complica, né? Eu já olhei atrás da televisão lá do Wycliffe, o que está passando lá, tá, mas está tudo de boa. Pessoal, na última aula nós começamos a falar, então, antes de falar também sobre isso, só mais um detalhe. Na semana que vem nós temos as apresentações, combinado? Então, eu já coloquei lá os temas, todos estudarem todos os temas, e aí nós vamos fazer um seminário aqui, vou perguntando para vocês, para poder falar com a gente sobre os conceitos. Boa parte dos conceitos que estão lá nós vamos falar hoje, ok?
mas eu vou perguntar semana que vem para a gente reforçar isso, porque, como eu estou dizendo para vocês, essa questão dos conceitos para a gente é fundamental, tá bom? Para o entendimento aí do restante da matéria. Muito bem. Na última aula, nós começamos a falar um pouquinho sobre custos, né? Diferença de custos e despesa, não é? Nós vamos dar uma recapitulada nisso e vamos dar uma avançada aí com esse assunto. Então, vamos recapitular. Custos. Vamos falar primeiro de custos na indústria. Talvez fique um pouco mais fácil para a gente entender, para depois a gente falar de custo nas outras áreas, nos outros setores, né? No comércio e no serviço. Quando eu pensar em custos na indústria, o que é custos? Todos os gastos que estão ligados à produção. Eu poderia resumir dizendo assim, são gastos do processo fabril. Ou seja, tudo que eu gasto na fábrica é custos. Tudo que eu gasto para fabricar o produto, para fazer o produto, é custos. Correto? Então, como eu coloquei de exemplo na última aula, imagine que eu tenha um galpão. Dentro desse galpão, uma parte é o escritório e uma parte é a fábrica. Fábrica aqui é onde se processa a produção, ok? A linha de produção. Então, os gastos que eu tenho no escritório são despesas. Os gastos que eu tenho na fábrica são custos, ok? Então, matéria-prima. É um custo ou uma despesa? Fala. Oi? Fala, João. Custo. Custo. Por quê? Matéria-prima eu gasto lá na fábrica. Eu gasto para fabricar o produto. Ok? A depreciação da máquina. Primeiro, o que é depreciação de uma máquina? Fala para nós. Reconhecimento do desgaste pelo uso. Reconhecimento do desgaste pelo uso, né? Então, quando eu utilizo a máquina na fábrica, essa máquina é um investimento que eu estou perdendo. Eu estou usando a máquina, eu estou desgastando a máquina. Esse desgaste da máquina faz parte do custo do meu produto. Então, é um custo. Por quê? Porque eu estou usando a máquina para produzir. Eu estou desgastando a máquina para produzir. Eu estou depreciando a máquina para produzir. Então, é um custo. A energia elétrica, eu preciso dividir. A energia elétrica que eu gasto na fábrica é custo. A energia elétrica que eu gasto no escritório é despesa. Correto? Na última aula nós falamos o salário do funcionário, né? O gasto com o colaborador. Se esse funcionário estiver na fábrica, ele é custo. Se ele estiver no escritório, é despesa. Ok? Rafaela Correia, o aluguel desse galpão como um todo vai ser um custo ou uma despesa? A Rafaela Correia só está ligada, não está aí, né? Rafaela Correia. Certo, então vamos lá. Daiane Ribeiro, fala para gente. O aluguel desse galpão é um custo ou uma despesa? Uma despesa. Nós precisamos... Do galpão para a produção da matéria-prima? Imagina que eu tenho um galpão, uma parte desse galpão eu uso como escritório e uma parte eu uso como despesa, como fábrica, desculpe. Então, uma parte do galpão é escritório e uma parte é despesa. Esse galpão vai ser o quê? O aluguel dele vai ser o quê? Um custo. A gente precisa fazer o rateio.
Ah, tá. E vai ser uma parte da despesa por ser do escritório e uma parte da produção. Isso, a parte do Custo, né? escritório. Porque é da produção. Isso, a parte do escritório vai ser despesa e a parte da... Mas aí como que é feito esse rateio? Uma divisão do valor? Daiane, é uma divisão. Aí a questão é, qual divisão que eu vou utilizar, né? Qual critério que eu vou utilizar? Bom, para fazer esse rateio, isso aí é dentro de cada empresa que vai verificar qual é o melhor rateio que ela vai utilizar, qual é o melhor critério de rateio que ela vai utilizar. Imagine o seguinte, que eu uso um galpão de 100 metros, eu uso 20 metros para o escritório e 80 metros para produção. Eu posso fazer um rateio com base na área ocupada, correto? Ah, tá, entendi. Poderia ser um critério. Mas imagine que a parte do galpão, onde está o escritório, fica de frente para uma avenida. E a parte onde é a fábrica, que fica no fundo, tem um córrego sujo passando atrás. Olha, o que está interessando o galpão é quem está de frente para a avenida, e não quem está de frente para o córrego sujo. Então, talvez fazer um rateio aí pela metragem não seja o ideal. Talvez eu vou ter que colocar um valor maior de custo para o escritório, porque o escritório está com a parte boa do galpão. Então, mas isso... o próprio funcionário que decide a quantidade, se vai ser 50-50, 60-40, é o próprio funcionário ou não? Aí vai ser o analista de custos. Aí é o analista de custos é que vai decidir. E ele vai decidir isso com base em quê, Wycliffe? Com base nos concorrentes dele no mercado. Com base, por exemplo, essa questão que eu estou dizendo do galpão ter duas partes. Mas é possível alugar só a parte do fundo? Se não for, então não tem que ter a parte da frente de qualquer maneira. Então, eu não precisaria penalizar mais o escritório à frente. Então, eu tenho que fazer uma análise do caso real. Mas eu preciso fazer... O analista de custos é que vai fazer essa análise do critério de rateio. E isso é tão importante, pessoal, essa determinação do critério de rateio, porque tem empresas que a remuneração do supervisor, ou do chefe, ou do gerente de área, ela é proporcional ao lucro que ele tem naquela área. Então, às vezes, você chega para fazer o analista de custos, chega para fazer um critério de rateio, nesse exemplo que eu estou dando, né? O escritório está na frente para uma avenida, a produção está no fundo para um rio sujo. Aí eu vou dividir proporcional à área ocupada. Aí o cara da produção fala assim, não, mas não é justo eu pagar o mesmo metragem de aluguel do que o cara do escritório, porque ele está para frente. Ele está É ele que está encarecendo o aluguel. Para a produção, eu não preciso de aluguel caro. Por quê? Porque ele está sendo remunerado com base no lucro dele dentro daquele setor. E o que é lucro? Receita menos despesa. Então, quanto mais despesa eu colocar para ele, pior ele vai achar, porque menor vai ser o lucro dele. Então, o analista de custos que vai fazer essa análise, né? Mas às vezes vai encontrar aí esses conflitos dentro da empresa, né? Mas essa é uma atribuição do analista. Ok? E aí eu tenho que observar a realidade da minha empresa, eu tenho que observar o que o concorrente faz, né? Porque essa questão de definir o critério de rateio é uma das atividades mais complicadas para o analista de custos. Porque, às vezes, se ele determinar um critério de rateio errado, ele pode colocar um custo de um produto muito alto ou muito baixo. E, às vezes, na realidade, não é. Ele só definiu o critério de rateio errado. A gente vai falar um pouco mais disso ao longo aí do
do nosso curso aí, está até um pouco mais adiante, a gente está até adiantando aqui. Então, recapitulando, na indústria, custos são todos os gastos da fábrica. Na despesa, são os gastos do escritório. Ok? Então, tudo que eu, por outro lado, uma outra explicação. Tudo que eu gasto até o produto estar pronto é custo. Eu posso assistir essa aula depois? Depois que o produto estiver pronto, aí eu não tenho custo mais, é despesa. Correto? Então, por exemplo, a minha indústria vai comprar uma matéria-prima em São Paulo. Então, o valor que eu paguei ao fornecedor, o frete para trazer essa matéria-prima, a mão de obra para carregar e descarregar o caminhão, o seguro, o pedágio, tudo isso faz parte do custo. Por quê? Eu estou trazendo a matéria-prima que eu vou usar na produção. Aí eu faço o produto. Depois que o produto está pronto, aí eu vendo o produto. O frete para entregar o produto acabado já não é custo mais, porque o produto já estava acabado. Aí já é uma despesa. Correto? Por quê? Porque o produto já estava pronto. Só aproveitando que nós estamos falando aqui de custos, né? Estou falando de matéria-prima. O que é matéria-prima? O que é matéria-prima, Tamires? Matéria-prima é o que vai ser utilizado para a produção do produto. No caso, se for produzir um calçado, você vai precisar talvez de uma borracha, algo assim. Isso. Isso mesmo. Matéria-prima é aquilo que vai sofrer transformação para o surgimento de um novo produto. Então, no exemplo que a Tamires deu, a indústria de calçados. Normalmente, qual é a matéria-prima da indústria de calçados? O couro, por exemplo. Eu vou cortar o couro lá no molde do calçado e vou fazer o calçado. Essa é a matéria-prima. Agora, para fabricar o calçado, eu vou precisar de outros elementos, não vou? Que vai se juntar a essa matéria-prima. Que é, por exemplo, a sola, a cola, às vezes o pedaço de tecido, linha para costurar, se o calçado for costurado. Esses outros materiais, olhe bem, esses outros materiais que se juntam à matéria-prima para formar o produto acabado, nós chamamos de materiais diretos ou indiretos. Depois nós vamos ver a diferença. Em algumas indústrias, na prática, o pessoal vai chamar isso de insumos. Ou seja, aquilo que se junta à matéria-prima para formar o produto acabado. Então, por exemplo, para fabricar uma porta, qual que é a minha matéria-prima? Madeira. 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 Isso, madeira. Quais são os outros insumos? Metal. Metal, ferro, que eu vou colocar lá, a fechadura, não é? A dobradiça, tinta, verniz, não é isso? Parafuso, que eu vou juntar para formar a porta. Ok? Agora eu pergunto para vocês. Toda indústria tem matéria-prima? Não. Quem falou não? Eu acho que é o João. Fala, eu acho João. que não. Por exemplo, a Fiat, ela leva a montadora de carro. Ela só pega as peças prontas, né, e literalmente monta o carro. Isso mesmo, João. Nem toda indústria tem matéria-prima. Por quê? Porque às vezes ela não modifica o produto.
Tá? A matéria-prima, olha bem o que eu disse, a matéria-prima é aquilo que vai ser modificado para o surgimento de um novo produto. Mas nem toda indústria modifica. A Fiat, como o João deu o exemplo, ela não modifica nada. Ela só monta. Por isso que ela é uma montadora. Não é? Então, tem vários tipos de industrialização. A industrialização, o tipo de indústria que pega a matéria-prima e transforma, nós chamamos de indústria da transformação. No caso da Fiat, que monta, é uma montadora. Mas, às vezes, você tem a indústria que faz somente o beneficiamento. O que é a indústria que faz o beneficiamento? Eu não sei se alguém aqui tem experiência com a produção rural, né? Mas quando eu vou fazer uma coleta de arroz, por exemplo, vocês já viram arroz em casca? Dá um joinha aí. Já, né? Então, quando eu faço a coleta do arroz, o arroz vem com casca. Se eu pego esse arroz, coloco ele numa máquina e descasco, então aí o arroz fica limpinho. Eu coloco ele numa embalagem e vou vender. Ele deixou de ser arroz? Não. Ele agora somente está beneficiado. Tá certo? Então, beneficiamento quer dizer, eu mantenho o mesmo produto. Então, o beneficiamento, ele não deixa de ser uma forma de industrialização. Ok? Olha um detalhe curioso de industrialização, que é o reparo. E isso está na legislação, no regulamento do IPI. O que é IPI? Fala para nós aí, Thiago. IPI? IPI, você sabe, não? É equipamento de proteção, que eu sei isso aí. Não, aí você está falando de EPI. Aí você está falando de EPI, Equipamento de Proteção Individual. É IPI? IPI. Ah, não. IPI. IPI é o imposto lá, que você fala. Isso. IPI é Imposto sobre Produto Industrializado. Então, toda indústria paga o imposto sobre produto industrializado. Então, lá no regulamento do IPI, ele traz lá o conceito de indústria. Então, esses conceitos que eu estou falando com vocês aqui, está lá no regulamento do IPI, que foram colocados lá desde o decreto 1598 de 1977. Tá, esse conceito está lá no decreto 1598. Então, lá diz o seguinte, que quando a empresa faz um reparo para o consumidor final, não é industrialização. Quando ela faz um reparo para alguém que vai revender, é um processo de industrialização. Olha que interessante. Então, por exemplo, uma oficina mecânica. Se eu faço um reparo para o consumidor final, não é processo de industrialização, eu nem pago IPI. Se eu faço um processo de industrialização para uma concessionária que vai revender o veículo, aí é processo de industrialização, eu tenho que pagar IPI. Então, é um outro processo de industrialização. Ok? Pessoal, só para a gente se colocar aqui na página que nós estamos, eu comecei a falar da diferença de custo e despesa, depois eu abri um parênteses para falar do tipo de industrialização, tá ok? Tá claro isso? Muito bem. E, por fim, o outro tipo de industrialização que nós temos é a montagem. O que é a montagem? Toda vez
que eu modificar a apresentação do produto, desde que não seja simplesmente uma colocação de embalagem para transporte. Então, se não for uma embalagem só para transporte, se eu mudar a apresentação do produto, eu estou fazendo um processo de industrialização. Exemplo. Se eu pegar o leite e colocar numa caixinha de 1 litro, eu fiz um processo de industrialização? Fiz. Por quê? Eu mudei a apresentação do produto. Agora, se eu pegar 12 caixinhas de leite de 1 litro e colocar numa caixinha maior para facilitar o transporte, eu fiz processo de industrialização? Não, porque aquilo ali é somente para facilitar o transporte. Então, o que diz o regulamento? A colocação de embalagem com fins específicos de transporte não configura industrialização. Mas se muda a apresentação do produto, configura industrialização. Agora, olha que interessante também. Quando você compra lá uma... Tiago, eu vou voltar em você, que você falou que a sua esposa passa aí, então você é casado. Foi. Então, quando você compra uma cesta de café da manhã para sua esposa, a pessoa que fez essa cesta, ela fez um processo de industrialização? O que você acha? Não. Não. O processo... Não, eles foram todos industrializados mais lá atrás. Né? Pera aí, pessoal. Pera aí, Manu. A minha mãe tem sorvete. Tá. Fala com a Manu que você vai comprar sorvete para a mãe dela daqui a pouco, tá bom? Pamela, fala pra gente. Você concorda com o Tiago ou você acha que é processo de industrialização? Eu não acho que é processo de industrialização, não. Você não acha que é processo de industrialização? Pessoal, eu acredito que é. Por quê, Camila? Porque tá mudando, né, o processo dele. Porque no caso seria, vamos supor, pega o pão, o leite e o biscoito, no caso. Vai estar colocando dentro da cesta, vai estar mudando o processo dele. Não, mas se eu deixo o leite na caixinha, o pão dentro do saquinho, tudo a mesma coisa e só coloco vai estar dentro da mudando cesta. a apresentação do produto. Ok. Qual Na que é o verdade... exemplo? Quem perguntou? É o da... Se eu te dar... Cesta de café da manhã. A cesta de café da manhã Ok. é um processo de industrialização ou não? Essa que é a pergunta. Pessoal, na verdade, é um processo de industrialização. Porque, olha o que eu disse, a montagem ou a apresentação, quando eu mudo a apresentação do produto, eu tenho um processo de industrialização. Então, eu tenho o pão, o leite, o iogurte, manteiga, geleia, etc. Eu juntei todos esses produtos e agora eu tenho um novo produto chamado cesta de café da manhã. É um produto chamado cesta de café da manhã. Então, a pessoa que fez isso, né, quem montou a cesta, ela fez um processo de industrialização. Ela vai pagar IPI? Não. Ela não vai pagar IPI, mas não significa que ela não fez um processo de industrialização. Por que ela não vai pagar IPI? Porque o regulamento do IPI, lá no decreto 1598 de 1977, diz o seguinte, que a montagem de cestas sobre a forma de cesta de café da manhã, cesta de Natal, de Páscoa, etc., não configura base de cálculo para o IPI. Então, olha, é processo de industrialização? É. Vai pagar IPI? Não. Mas aí é uma questão tributária. Mas para a gente aqui é um processo de industrialização. Ok? Alguém aqui, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso é comum, viu, Camila? Às vezes a gente comprar um computador e você pegar a nota fiscal e não vir escrito um computador. Vem escrito uma placa-mãe, um mouse, um teclado,
né? Uma placa de vídeo, ou seja, vem escrito as peças, né? Você já teve esse caso, né, Tamires? Já sim, só para não pagar. Isso. Por que o pessoal faz isso? Porque, nesse caso, quem montou o computador foi a própria loja. Então, olha, a loja ela comprou as peças, montou o computador. Como ela montou, como no estoque dela entrou peça. Se sair computador, significa que ela fez industrialização. Ela vai ter que pagar IPI. Aí, para ela não pagar IPI, o que ela faz? Ela vende peça. Mas, na verdade, você está levando para casa um computador. Né? Então, pode fazer isso, é legal? Não, isso é crime. Isso é sonegação tributária. Ok? Existia, não existe mais, há uns 5 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, uma rede de lojas no centro de Belo Horizonte, em Contagem, nos shoppings e tal. E aí, de repente, essa rede de lojas chegou um dia de manhã com as portas fechadas, dizendo que estava fechada para balanço. Na verdade, ela não estava fechada para balanço. A Polícia Federal que fechou ela por causa disso. Porque eles faziam isso. E já estava lá com a sonegação de mais de 2 milhões que 2 milhões? Mais de 500 milhões de sonegação de IPI. Uma loja nível nacional. Então, na verdade, isso é crime. O pessoal que monta placas de energia solar também costumam fazer isso. Ao invés do cara colocar na nota que ele te vendeu uma placa de energia solar montada, não, ele coloca na nota as peças, para ele não ter que pagar IPI. Mas isso é errado, isso é crime, isso é sonegação tributária. Ok? Muito bem. Fechando, então, esses exemplos de industrialização, tudo que eu gasto nesse processo de industrialização é um custo. A partir disso é o que eu gasto depois que o produto está pronto ou no escritório são despesas. Ok? Muito bem. Tá bem entendida essa diferença entre custos e despesas até agora? Dá um joinha aí. Beleza? Muito bem. Pessoal, aqui eu falei de um exemplo de custos e despesas na indústria, né? Mas e numa empresa comercial? Empresa comercial é fácil para a gente guardar essa diferença de custo e despesa. O único custo que eu tenho numa empresa comercial é o custo da mercadoria. Ou seja, numa empresa comercial, o que eu gasto para comprar a mercadoria e colocar essa mercadoria dentro da loja, no estoque, em condições de venda, até ali é custo. Todos os outros gastos são despesas. Então, se eu fiz uma compra de mercadoria no Rio de Janeiro, o que eu vou gastar para trazer essa mercadoria? O valor que eu pagar ao fornecedor? O que eu vou gastar de frete, de seguro, etc. Tudo que eu gastar para colocar a mercadoria dentro da loja é custo. Ok? Esse é o único custo. Todos os outros gastos que eu tenho na empresa comercial são despesas. Ô, Kleber. Oi. Só te cortando um pouco, tem alguém querendo entrar e pediu para você aceitar. Eu acho que era a Juliana, eu já aceitei agora. Acho que era a Juliana que estava voltando. Porque estou vendo aqui, não tem ninguém pendente, não. Tá. Ô, Kleber, obrigado, e o salário do vendedor? Não seria um custo também, não? Não, é uma despesa. Despesa com vendas. O frete para comprar a mercadoria é custo. O frete para entregar a mercadoria, despesa com vendas. O aluguel da loja é despesa. O único custo que eu tenho na empresa comercial é o custo da mercadoria vendida. O resto, tudo é despesa. Ok?
Essa pergunta é interessante, Wilker, porque quase todos, quando eu dou curso, ou mesmo aqui na faculdade, né, na disciplina, o pessoal quase sempre faz essa pergunta. Mas o vendedor, ele é um custo. Não, o vendedor é uma despesa. Né? Tem vendedor que fica até decepcionado quando ele sabe que ele é uma despesa, mas ele é uma despesa. Associa na DRE. Você pega a DRE, a estrutura dela. Isso. Aí é muito para quem é da área de contábeis aí, né? Lá, o pessoal de administração também já viu o DRE, né? Vai vir lá embaixo na DRE, dentro de despesas operacionais, né? Aí eu tenho lá, dentro de despesas operacionais, eu tenho despesa administrativa, com vendas e tributárias. Então, vai estar lá dentro de despesa com vendas. Certo? Muito bem. Então, na empresa comercial é só isso. Na empresa de serviço, empresa de serviço é um pouco complicado, porque o ramo de serviço é muito abrangente, né? Quando a gente fala de uma loja que conserta aparelhos celulares, é empresa de serviço. Uma empresa de telecomunicação também é serviço. Um banco é serviço. Né? Então, o ramo de serviço ele é muito diversificado, né? Muito bem. No serviço, o conceito que eu tenho é o seguinte: todos os gastos que estão ligados diretamente à prestação de serviço é custo. O restante é despesa. Então, por exemplo, um serviço de consultoria. Formei e vou montar minha empresa de consultoria na área de gestão financeira. Aí, peguei um serviço lá em Montes Claros. O que vai ser custo desse serviço? As horas de deslocamento é custo desse serviço. As horas que eu estiver lá fazendo o trabalho, despesa com deslocamento, alimentação, hospedagem, o material que eu utilizar, tudo isso é custo do serviço. Por quê? Porque está ligado diretamente à prestação do serviço. As horas não utilizadas vão ser despesas. Então, serviço, eu tenho que vincular o gasto diretamente ao serviço que está sendo prestado. Correto? Tem alguém aqui que trabalha em empresa prestadora de serviço? Não falei para a gente dar o exemplo. João Felipe não vale. Eu, professor. Qual que é o ramo de atividade, Lucas? Segurança e terceirização de limpeza, mão de obra. Ah, show de bola. Segurança eletrônica ou física? Patrimonial. Mas eletrônica ou física? Física. Seriam pessoas. Pessoas, né? Ok. Então, se eu tenho um vigia que fica lá, o guarda, que fica o tempo inteiro naquele serviço, o custo dele integral é custo daquele serviço. Né? Se ele fica só horas, então é só horas. A limpeza. O pessoal que faz a limpeza numa determinada empresa é custo daquele serviço. Se o meu contrato prevê que, além de fornecer o pessoal, eu vou fornecer também o material de limpeza, né, como vassoura, sabão, detergente, desinfetante, etc., esse material também é custo desse serviço. Mas eu teria, por exemplo, Lucas, o supervisor. Imagine que eu tenho um supervisor que vai em várias empresas, né, ou condomínios, né, se a empresa trabalha com condomínio, etc. Aí eu tenho que ratear o salário desse supervisor com esses vários pontos que ele supervisiona, porque ele não está ligado direto a um serviço só. E o tempo que ele está parado dentro da empresa, sem estar na rua, sem estar no campo, seria despesa. Correto? Então, eu tenho que separar o custo que está ligado diretamente com a prestação do serviço. Entendeu, Lucas? Beleza. Muito bem. Então, nós falamos de custo e despesa. Então, agora nós vamos falar de investimento. O que é investimento?
Fala para nós aí, Álvaro. Investimento seria... O que você entende por investimento? Seria poder investir em ações, em uma outra empresa, em uma outra sociedade. Isso. Sei lá, uma fusão, por exemplo. Investimentos de curta liquidez, né? Pode ser nos próprios bancos. Ok. Certinho, ó. Pessoal, sempre que a gente, às vezes, fala em investimento, a gente tende muito a pensar em aplicação financeira. Comprar ações, aplicar no CDB, aplicar em poupança, apesar que poupança não é muito investimento, mas é investimento. Por quê? Porque a gente sempre associa o investimento a uma expectativa de retorno. Correto? Então, olha o conceito de investimento que eu vou dar para vocês. Ok? Quem estiver anotando, aí anota. Apesar que está no material que eu deixei para vocês aí no segundo tempo. Investimento é tudo aquilo gasto com bens e direitos que vai trazer retorno de caixa. Ok? Então, investimento é aquilo que vai trazer retorno de caixa. Correto? E aí, Ícaro, está nos ouvindo, Ícaro? Oi, estou sim. Ícaro, se eu te disser que eu comprei um carro por 50 mil e vendi esse carro por 30 mil, eu poderia considerar isso um investimento? Lembrando que investimento é tudo aquilo que vai trazer retorno de caixa. O que você acha aí? Não. Não. Ô, Ícaro, pior que eu poderia, viu? Mesmo você tendo tido a despesa? Despesa, no caso, que eu falo. No caso aí, Ícaro, você desligou seu microfone. Mas no caso aí, Ícaro, na verdade eu tive um prejuízo, né? Prejuízo. Confundi a palavra. Isso, eu tive um prejuízo. Mas, ô Ícaro, você concorda comigo que entrou dinheiro no meu caixa? Sim. Entrou 30 mil, não entrou? Uhum. Comprei por 50, vendi por 30. Então, entrou 30 mil no meu caixa. Olha o conceito que eu dei, Ícaro. Investimento é tudo aquilo que vai me trazer retorno de caixa. Eu não estou dizendo que o retorno tem que ser positivo. Por quê? Porque às vezes... retorno, então... mas às vezes o investimento dá prejuízo, né? Eu posso fazer um investimento que dá prejuízo. Imagine se você comprou ações, como aconteceu com milhares de pessoas, que comprou ações da Petrobras antes do escândalo, antes da Lava Jato. Aí depois vem a Lava Jato. O que aconteceu com as ações da Petrobras? Despencaram, verdade? Quem comprou ações da Petrobras fez investimento? Fez. Qual foi o resultado do investimento? Prejuízo. Foi negativo. Foi negativo. Mas não deixou de ser um investimento. Então, investimento é o que vai trazer retorno de caixa. Correto? Professor, mas o carro não consigo entender com o carro entrando como investimento aí, não. Porque para eu manter um carro eu tenho custo, eu tenho despesas. Ah, beleza. Eu acho que depende muito da situação. Se for para serviço de uma empresa, sim. Agora, se for para uso pessoal, não. Igual frota de carro, né? Mas olha bem, independente disso, e aí você tá correto com a sua dúvida, Alex. Os colegas que colocaram aí também com relação ao objetivo, né? Porque
eu estou te dando aqui um conceito de investimento diferente do conceito popular de investimento que nós temos. Então, Alex, se você falar assim, poxa, eu estou com 50 mil reais, vou investir num carro. Qualquer um vai falar que você é doido, né? Porque carro não é investimento, né? Porque além de você perder, além do carro desvalorizar no mercado, você ainda tem o custo para manter esse carro, né? Então, nesse sentido popular que nós temos de investimento, que é aquilo que a gente espera que vai nos dar retorno positivo, não é investimento. Mas, se a gente olhar o conceito contábil, eu comprei um bem? Sim. Eu tenho um bem? Tenho. Ele vai me trazer retorno de caixa? Vai. Por quê? Porque carro tem valor de mercado, né? Eu posso vender a qualquer momento. Então, vai me trazer retorno de caixa. Não estou dizendo que vai me trazer lucro. E, às vezes, o conceito que a gente tem de investimento é sempre essa ideia de que ele vai trazer lucro, né? Aí a Tamires Rebeca fala assim, depende do que eu vou fazer os carros. Esse carro para uma locadora, por exemplo, ele poderia ser investimento, porque ele vai estar produzindo, eu vou estar alugando, ele vai estar me trazendo retorno. Ok, é também. Mas ele é investimento que eu posso trazer, que vai me trazer retorno. Lembrando que se você compra um carro no leilão, se você vender ele, pode vender com lucro, né? Por exemplo, você está pensando igual a minha tia, ela comprou um Bravo, um leilão. Quando ela foi vender, ela teve o lucro, o retorno, mas ela não queria, ela queria para o uso pessoal, e quando ela foi vender, ela teve lucro desse bem. Sim. Aí seria, além do investimento em automóvel, ainda foi um investimento com resultado positivo, né? O que é raro quando se trata de automóvel. Olhe bem. Se eu disser para vocês que uma indústria comprou uma máquina para produção, viu, William e Shirley? Uma indústria comprou uma máquina para produção. Se eu perguntar para vocês, William, você acha que isso é um investimento? Sim, correto. Oi? É um investimento. É um investimento. Por que é um investimento, Shirley? Porque a máquina foi usada para trazer retorno para a empresa. Que ela produz esse retorno financeiro. Isso. E não só isso, Shirley. Se eu comprei uma máquina para produzir, eu espero que com a produção eu ganhe mais dinheiro com essa máquina do que eu gastei por ela, não é verdade? Ninguém, sem consciência, vai comprar uma máquina por 100 mil esperando que ela dê 70 mil de retorno, né? Então, eu espero que com a produção ela me dê, inclusive, um resultado positivo. Mas essa máquina também é um investimento, porque eu tenho a máquina, eu posso pegar a máquina e vender a máquina, independente de produzir. Eu posso pegar a máquina e vender a máquina. E vai me trazer retorno de caixa? Mesmo se eu vender, comprei por 100 e vendi por 70? Vai. Meu investimento foi lucro ou prejuízo? Foi prejuízo. Trouxe retorno de caixa? Trouxe. Ok? Então, uma máquina ela não é investimento só porque ela vai produzir, mas também porque eu posso pegar e vendê-la. Correto? Mas, professor, você pode pegar e vendê-la, mas tipo, só de você já comprar ela, mesmo sem vender, já é considerado investimento? Beleza, Ícaro. O investimento é quando eu faço, quando eu compro. Então, eu comprei uma máquina, fiz um investimento. Você fez um investimento. O retorno que ele vai te dar no futuro, você não sabe. Você comprou um bem ou direito que tem durabilidade e que depois, em algum momento, se você resolver vender, vai te trazer retorno de caixa? Sim, então é investimento. Entendi. Porque, olha aí, você pode comprar um lote, por exemplo, em um bairro de construção. Quando você compra esse lote, você acha que você fez um investimento? Sim. Sim. Imagine se de frente ao seu lote
vem e constrói um shopping. Poxa, aí é um puto investimento, né? Vai valorizar o seu imóvel. Mas se de frente ao seu lote vem e constrói um presídio, você está perdido com esse lote seu. Mas foi investimento. Correto? Então é investimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para... Deixa eu ver quem que é a vítima agora. Marcelo, tá aí, Marcelo? Marcelo? Opa. Beleza, Marcelo. Então, deixa eu te perguntar, Marcelo. Tem empresário que fala assim, Marcelo, nós investimos na educação do nosso funcionário. Por quê? Porque ele paga lá a mensalidade escolar para o funcionário. Certo? Então, ele paga mensalidade escolar, paga curso, tal. Essa empresa está investindo no funcionário? Você acha que sim ou não? Que sim, porque a qualidade do funcionário que ela vai ter no futuro vai ser melhor. Então, eu acredito que seja investimento, desde que esse funcionário continue trabalhando nessa empresa. Isso. Olha que você já colocou uma condição, Marcelo. E para a gente, na contabilidade, a gente precisa de fatos objetivos. Né? Então, Marcelo, nesse caso não seria investimento, você acredita? Apesar do, popularmente, a gente falar que é mais bonito, né? Eu falar que a empresa investe no funcionário, eu falo assim, a empresa tem despesa com o funcionário, fica politicamente ruim, né, Camila? Então, eu falo, não, a empresa investe no funcionário. Mas, na verdade, não é um investimento. Você sabe quando que isso seria um investimento, Marcelo? Se eu pudesse pegar o funcionário, formar esse funcionário e vender esse funcionário. Aí seria investimento. Só que nós não estamos mais na escravidão, então eu não posso vender o funcionário. Entendeu? Tá, deu para entender. Eu acredito que, na teoria, esse funcionário vai ser produtivo para a empresa no futuro, mas, contabilmente falando, não tem como acontecer. Né? Não é isso. Esse é o ponto, Marcelo. A gente não tem como mensurar isso. Entendeu? Eu não consigo mensurar isso. Agora, por exemplo, no Atlético, quando os meninos entram lá, recebem uma boa escola de futebol, né? Os meninos são bem treinados. Né? Aí o glorioso Clube Atlético Mineiro está fazendo um investimento. Por quê? Porque ele vende o jogador depois. Não é? Exatamente. Dá um exemplo de quando isso aconteceu, Kleber, só para ter ideia. Bernardo. Bruninho. Marquinhos daqui a pouco. Né? Agora, para acontecer isso tem que ser time profissional, aí senão não dá certo, entendeu? Não funciona, não. Então, no caso de time de futebol profissional, isso acontece, né? Por quê? Porque o clube investe no jogador, né? E depois ele vende. Ok, isso não acontece na empresa. Mas, ô Kleber, por exemplo, eu tenho uma empresa, ela é, sei lá, nacional aqui, só que eu quero começar a levar ela para fora. Aí eu como dono da empresa, eu pago, sei lá, um curso de inglês, uma graduação para o meu funcionário bacana, para ele ir para fora e conseguir, sei lá, fazer minha empresa ser reconhecida lá, conseguir algum investimento lá fora. Isso pode ser um investimento, porque ele está me dando um retorno, o dinheiro que eu gastei com ele vai voltar para mim. Pois é, Wycliffe. Aí nós estamos de novo com a ideia, né, de que primeiro, que o investimento vai voltar, mas você não tem garantia disso. Você não pode dizer que você tem alguma coisa poupável disso. Você não tem nenhum bem e nenhum direito. Por quê? Porque se esse funcionário vira para você e fala assim, não, realmente eu vou para o exterior, mas eu arrumei outro emprego lá, não vou trabalhar para você, não. Pronto. Você vai fazer o quê com esse investimento? Ele não vai te trazer nenhum retorno.
Então, a ideia de que ele vai trazer retorno, ok. Se a gente pensar isso num conceito popular, Wycliffe, é investimento. Contabilmente falando, eu não posso registrar isso como investimento. Isso é uma despesa que eu estou tendo de cursos e treinamentos com esse funcionário que provavelmente vai para fora. Agora, eu vou montar o meu escritório, só um minutinho que alguém perguntou aí. Eu vou montar o meu escritório lá em Boston. Aí eu vou lá e compro móveis, compro uma série de coisas lá, de bens, aí ok. Aí só um minutinho. Aí foi investimento. Mas esse funcionário que eu gastei com ele para ele ir para lá, é claro que eu faço isso na expectativa dele ir, dele fazer negócios, né, dele abrir portas lá fora. A expectativa é essa. Né? Mas, infelizmente, contabilmente falando, isso não é investimento. Popularmente, eu posso virar para o funcionário, chamar ele aqui e dizer assim, olha, nós vamos investir em você. Porque nós vamos pagar um custo para você, tal, vamos pagar estadia para você lá fora para abrir mercados no exterior. Ok, mas uma coisa é a minha conversa com o colaborador, outra coisa é o que eu vou registrar na contabilidade. Ok? Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora quando você falou que o investimento é na compra, no caso, né? Você vai estar comprando o curso para o seu funcionário. Mesmo que o retorno seja negativo, que ele vai usar esse curso em outra empresa, mas não cabe como investimento, não? Tipo assim, vai ser um investimento com um negócio negativo, como que eu falo, com retorno negativo, não? Pois é, Camila. Mas aí o retorno seria zero, né? Porque lembra que eu falei o seguinte, investimento é aquilo que vai me trazer retorno de caixa. Ah, tá. Verdade. Né? Então, se eu paguei isso para o funcionário vai embora, eu não tenho retorno de caixa nenhum. A menos que eu combino com o funcionário o seguinte, olha, você tem que, vou te pagar o curso, e você tem que ficar aqui na empresa durante 3 anos. Entendi. Senão, você vai ter que me devolver. Aí, durante 3 anos, eu posso deixar isso como custo. Depois que passou os 3 anos, que ele não, como custo não, desculpe, como investimento. Depois que passou os 3 anos, que ele não tem mais obrigação de me devolver, eu tenho que dar baixa nisso como despesa. Entendi. Entendeu, Wycliffe? E um exemplo de direito seria o quê? No caso. Sem ser bem. Direito. No caso, bens. Ações, por exemplo, é um direito. Quando eu compro ações de uma empresa, o que eu tenho na mão, na verdade, é só um papel. Mas o que eu tenho? Eu tenho um direito de participar nos lucros daquela empresa, eu tenho um direito de receber participação daquela empresa, ou de vender esse papel que está comigo. Né? Um plano de saúde, um plano funerário, isso também entra nesse caso? Tudo despesa. Não é investimento. Professor, e propaganda seria investimento? Alguma coisa assim que, por exemplo, tipo direito de imagem com jogadores, por exemplo, é muito visto, né? Até mesmo agora que está entrando na moda essas blogueiras e tudo mais. Isso é investimento ou não? Boa pergunta a sua, Lucas, que elas são 2 perguntas em uma só. Mas eu só esclarecer melhor um pouquinho lá a questão para o Wycliffe sobre plano de saúde, plano funerário, essas coisas. Esses planos, Wycliffe, eles são despesas. Por quê? Se eu pago a mensalidade de saúde, né, do plano de saúde, aquela mensalidade que eu paguei vai me trazer algum retorno de caixa? Não, paguei. Se eu vou usar ou não vou usar, acabou. Agora, um plano de previdência, esse é investimento. Porque o plano de previdência vai me trazer retorno. Porque mesmo se eu não aposentar, eu posso pedir o resgate, no caso de previdência privada, né? Não o famigerado INSS. Tá certo? Lucas, vou separar a sua pergunta para te dar 2 respostas, ok? Primeiro, propaganda. Se eu fizer uma propaganda de 1 minuto no horário nobre da TV Globo, intervalo do Jornal Nacional, que deve custar mais ou menos aí
uns 3, 4 milhões o minuto. Eu fiz investimento? Sim. A Sadia está lá, quando ela fala lá, produtos da Sadia lá no intervalo do Jornal Nacional, está fazendo investimento? Não. Vai trazer um retorno. Ah, não, Camila. Vai trazer um retorno, os clientes vão comprar o produto da Sadia porque na televisão. Quem falou? Ia trazer um retorno. Não é possível que todo mundo vem e não compra, me ajuda. Pelo amor de Deus. Quem falou? Não gera o caixa na hora, não. Para vender, se fosse vender, não ia gerar o caixa também, não. Não vai. Só seria retorno se eu pudesse pegar a propaganda que foi ao ar e vender. Mas já foi ao ar, né? Não, mas a propaganda que traz vão um olhar. retorno para a empresa. Ela tá ali divulgando as mercadorias dela. Eu, por exemplo, já comprei porque eu vi na propaganda, por exemplo. Isso gera lucro para a empresa, não? Vai ser um retorno indireto, professor. Vai. Depende Aqui, do prazo, eu tô extremamente de acordo com vocês que Mas vai na contabilidade, não. Que vai Depende trazer do retorno. prazo. Eu Não, tô- depende do Contabilidade você prazo. não está de acordo. Não, eu É o estou mesmo- extremamente de é o mesmo caso. acordo. Vai trazer Seria retorno, o só mesmo não é caso investimento. Seria o mesmo caso do meu funcionário que eu estou pagando um curso e tal. É a mesma coisa. Mesma linha de raciocínio. É subjetivo. Se for um marketing mal feito, vai tomar um prejuízo daqueles. É subjetivo. Então, Tiago, você falou assim, nossa, mas pelo possível todo mundo está vendo e ninguém vai comprar. Ok, eu até acredito que vai comprar. Viu, Camila? Eu acredito que vai comprar. E eu acho que o gestor, né, quando ele foi lá fazer, que ele comprou, está pagando lá 4, 5 milhões para um minuto, ele está com a expectativa de ter retorno, claro. Mas contabilmente não é. Contabilmente eu vou lançar isso lá na minha despesa, lá na DRE, como despesa com vendas. Vocês já viram alguma vez na vida, no balanço da empresa, no ativo, ter lá propaganda veiculada? Não tem. Por quê? Porque não é bem. Entendi. É despesa. Né? Aquilo ali vai me trazer retorno de caixa? Eu acho que vai. Mas eu só acho. E contabilidade não trabalha com achismo. Né? Agora, eu como contador, né? Como eu disse para vocês, minha formação ela é toda linear em contabilidade, né? Eu fiz técnico em contabilidade, graduação em contábeis, pós-graduação em contábeis e mestrado em contábeis. Eu faço uma crítica à contabilidade, eu acho que está errado isso. A gente tinha que ter uma outra forma. Eu participo de uma associação científica internacional europeia, chamada Neopatrimonialismo, que tem alguns membros aqui no Brasil, que a gente discute exatamente isso. Né? A contabilidade, às vezes, ela parece que ela não vê que o mundo está acontecendo. Né? Eu acho que a contabilidade já deveria ter acordado para isso, registrado isso talvez como investimento, know-how, carteira de clientes. Nada disso a contabilidade registra. Está errado? Está errado. Agora, sabe por que está errado, pessoal? Porque, infelizmente, na contabilidade a gente investe muito pouco em pesquisa. Nós tivemos um autor de 1494 chamado Luca Pacioli, que inventou o débito, que escreveu sobre o débito e crédito, não foi ele que inventou. Quem inventou foi nos anos 1250 a 1280 depois de Cristo, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Que escreveu sobre o método das partidas dobradas, e até hoje está todo mundo escrevendo sobre o método das partidas dobradas, ninguém escreve nada de novo. Então, eu concordo que deveria registrar, mas infelizmente hoje a gente não registra, isso não é investimento, isso é despesa, isso vai para a DRE como despesa. Apesar de quem faz, espera-se um retorno de caixa. Correto? E aí, Camila? Compreendida. Então, tá bom. Então, pessoal, investimento tem que trazer retorno de caixa. E aí o Lucas tinha colocado uma segunda opção, uma segunda pergunta, né? Ele falou, primeiro dá
questão da propaganda, né, Lucas? E depois ele falou do direito de imagem. Isso é muito comum com o jogador de futebol, no meio artístico, né? Nós temos aqui no escritório, a gente faz a contabilidade de associação de atletas do Atlético e fazemos também contabilidade de jogadores, né? E assim, desses jogadores, nós temos principalmente jogadores que estão fora, né? Nós temos jogadores aqui na Europa, nos Estados Unidos. A maioria desses jogadores, eles recebem um valor muito pequeno na carteira, como funcionário, e uma boa parte como direito de imagem. Né? Como o Lucas também colocou que acontece aí com os blogueiros, etc. E aí, talvez, Lucas, o que eu compro de bens, né, para manter essa imagem, né, principalmente quando a gente fala de ator, atriz, que não acontece muito no futebol, né? No futebol, normalmente o direito de imagem não é pela bela imagem, né, mas pela aptidão e pela competência em campo. É diferente do que às vezes acontece com o ator e com a atriz, que a apresentação, né, a imagem é importante. O que essa pessoa gasta, né, nessa produção da imagem é custo, que vai gerar uma receita para ela, mas é um custo. Né? Isso não é investimento. Né? Assim como o investimento, o custo também vai me trazer um retorno de caixa. Quando eu compro matéria-prima para fazer um produto, eu vou fabricar um produto e depois vai vir um retorno de caixa. Né? É o que acontece, por exemplo, com o pessoal aí de blog, jogador de futebol, quem trabalha com direito de imagem, né? Todo o gasto que ele tem, o gasto que ele tem na produção dessa imagem é um custo. Entendido? Sim ou não? Ô, professor. Oi, Juliana. Na minha opinião, é um investimento, né? Porque você vai estar investindo para mostrar a sua empresa. Se você não investir em marketing, sua empresa não cresce. Tá, você está falando de marketing para a empresa, né? Pois é, Juliana, é o que eu estava falando do caso da propaganda, né? A mesma linha de raciocínio. Então, a propaganda e alguém famoso é marketing. Se você não investir em marketing, a sua empresa não cresce. Se não crescer, você não vende. Ok. Concordo com você tranquilamente. Só que isso não é investimento. Isso é uma despesa que eu faço com a intenção de obter receita. E olha que interessante esse conceito. Uma despesa com a intenção de obter receita. Não é só investimento que eu faço com a intenção de obter receita, não. A despesa, ela tem intenção de obter receita. O custo tem intenção de obter receita. E o investimento também. Só que o investimento é aquele bem ou direito que eu posso vender depois e que vai me trazer retorno de caixa. Se eu tenho uma despesa com marketing, eu não posso vender o marketing depois que eu publiquei, está publicado. Né? Ah, mas eu fiz esse gasto para a empresa crescer, porque a empresa vai me trazer receita. Beleza, é isso mesmo. Mas a despesa também é para fazer a empresa crescer. O gasto com despesa também é para gerar receita. E eu acho que esse é talvez o grande ponto. Não é só o investimento que vai trazer receita. O que eu faço com a intenção de trazer receita. A propaganda que eu faço no horário nobre da Globo é com a intenção de trazer receita, mas é uma despesa. Ok? Professor, eu vejo que assim, grandes empresas como Coca-Cola, a Uber, se elas não tiverem o comercial, elas não sobrevivem. E elas começaram da propaganda.
Entendeu? Então, eu acho assim, que mesmo sendo uma despesa, para algumas empresas, ela é essencial para manter viva, né? Para manter... Porque nome elas já têm, então elas precisam o quê? De continuar mantendo a propaganda sempre sendo vistas, né? Pelo menos é o que eu percebo. Pois é, Gabriel, bem colocado o seu exemplo. Deixa eu fazer um paralelo com ele aqui para ficar bem claro assim, para a gente. Muito oportuno o seu exemplo. Eu disse que na indústria, custo é tudo aquilo que eu gasto para fabricar o produto, correto? E uma empresa como a Uber, como o Airbnb, o que é custo para essa empresa? Olha para você ver, Gabriel. O marketing para essa empresa não é despesa, é custo. Exatamente pelo que você falou, ele é essencial. Ele é custo para essa empresa, ele é essencial, faz parte da venda, faz parte da prestação do serviço. Entendeu? E aí, Gabriel, eu vou te falar de novo a mesma linha de raciocínio que eu falei com a Juliana. Despesa para gerar receita? Custa para gerar receita? Como você falou, uma empresa igual a Uber, iFood, 99, Airbnb, essas empresas, elas seriam o patrimônio que elas são hoje, se elas não tivessem investido em marketing, se elas não tivessem gasto com marketing. Não seria. Mas elas não investiram, elas gastaram, elas tiveram despesas com marketing, ou custo com marketing. Entendeu? E a despesa e o custo é para gerar receita? Para gerar receita também, assim como o investimento também é. O problema é quando eu gasto em marketing, eu não posso vender esse marketing. Quando eu compro uma máquina, eu posso vender a máquina, vai me trazer dinheiro para o caixa. Mas a máquina também vai produzir, vai me gerar receita. Mas quando eu gasto com marketing, eu não posso pegar o marketing e vender, porque aquilo ali é intangível. Mas vai me gerar receita? Vai. Ou pelo menos é o que se pretende. Mas não é investimento por quê? Porque não vai trazer, eu não posso pegar o marketing intangível e vender. Mas os dois vão me trazer receita, a máquina e o marketing. Vai me trazer receita. Qual que é a diferença da máquina? Que eu tenho uma coisa tangível que eu posso pegar e vender. Então, isso aqui vai me trazer retorno de caixa. O marketing, eu não tenho nada. Não tem nada. Por isso que ele é despesa. O marketing... E o sistema operacional da empresa? Tem duas pessoas falando. Como é que é? O marketing... Oi. Falei o sistema operacional da empresa, tipo software, se eu investir em software, é custo ou investimento? Tamires, vamos pensar assim. Você investiu em software que você vai poder usar esse software, mas também você pode vender a licença dele. Verdade. É investimento. Sim, verdade. Agora, se você foi lá na TOTS, comprou um software para você usar, é a despesa. Se você encerrar o contrato, você não vai poder vender essa licença para ninguém, porque essa licença é da TOTS. Sim. Entendeu? Entendi. Fala, Camila. É Camila que quer falar? Não. Quem? Eu não. Quem quer falar? Eu falei. Bianca. Fala, Bianca. Não, é porque igual na questão do marketing. O marketing é uma coisa também que ela é imprevisível, até o retorno do caixa. Às vezes a empresa ela pode ter e ela não pode ter retorno daquilo. Então, exatamente. É bem imprevisível. Não é objetivo. Então, eu não vou considerar isso como despesa. Como você disse no exemplo lá atrás, Bianca. Vamos pensar na DRE. Isso vai lá para o DRE como despesa com vendas. Uhum. Ok? Pessoal, tá ok? Como é que vocês estão sentindo aí as aulas? Está tranquilo? Está dando para caminhar? Para mim, deu tranquilo. Tranquilo, professor. Que joia.
Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tiver legal, vocês mandam para a gente tentar melhorar. Eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que está assistindo aula. Realmente tem muito pouca gente. Então, assim, vocês verem os colegas de vocês aí, pede para fazer um esforço, para estar junto com a gente aqui nesse momento, porque custos realmente não dá para estudar só lendo, não. Né? Eu acho que essa discussão que a gente tem aqui, ela é importante. Ok? Entendido? Muito bem. Tem um material lá no sistema faculdade, para vocês darem uma lida, exatamente com esses conceitos. Oi. O senhor vai disponibilizar pelas aulas o material ou tem como disponibilizar a apostila inteira? Igual Rayane, foi no outro semestre. Rayane, eu vou disponibilizando por aula, porque é uma instrução da faculdade para ir disponibilizando por aula, ok? Então, eu não poderia, e eu também quero mudar alguns exercícios, né, dar uma atualizada em alguns exercícios, então eu vou disponibilizando por aula. Talvez vai chegar um momento que eu vou colocar várias aulas ao mesmo tempo, mas aí eu vou disponibilizando por aula, tá bom? Então, tudo que a gente discutiu aqui hoje está lá nesse material e está lá também as instruções para a nossa aula da semana que vem. E semana que vem quem vai falar é vocês, não sou eu. Combinado? Combinado. As reuniões são disponibilizadas no YouTube ou não? Desculpe, Gabriel, não entendi. Essas reuniões, né, que a gente conversa aqui, elas são disponibilizadas mais para frente no YouTube ou não? Gabriel, assim, vou te ser sincero, eu não estou com a intenção de disponibilizar agora, não. Eu quero sentir um pouco a turma primeiro, o comprometimento da turma, e talvez eu disponibilize um pouco adiante, eu disponibilize, tá bom? Mas eu não quero que os nossos encontros virem uma opção de simplesmente assistir uma aula depois lá e pronto, ok? Não gostaria muito disso, não. Tá? Rafaela, aquela hora eu percebi que você estava aí, eu vi lá no seu recado, tá? Que você está sem o áudio. Okay? Então, tá bom, pessoal, é isso aí. Obrigado mais uma vez pela audiência. Semana que vem estamos juntos, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar no decorrer da semana aí, tá bom? Beleza. Obrigado. Um abraço para vocês, boa noite. Boa noite para geral. Tchau, tchau. Boa noite.